quando um país vive sob efetiva supremacia da Constituição? Que peso tem essa supremacia no respeito aos direitos fundamentais e para a estabilidade da democracia? Essa é uma das abordagens do livro organizado pelo professor José Luiz Quadros de Magalhães, que discute também o equilíbrio entre mudanças e permanências constitucionais. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, supremacia da Constituição, qual é o objetivo desse livro que o senhor organizou? É discutir justamente a garantia, a segurança que a Constituição pode dar para nós, e essa é a função primeira da Constituição, no Estado democrático de direito. Hoje a gente pode dizer que o discurso constitucional é um discurso que já chegou, pelo menos enquanto discurso, a todos os países do mundo. Ou seja, hoje são 192 países que integram o sistema da ONU, todos eles têm Constituição. Agora, obviamente, o que muda de Constituição para Constituição, de país para país, é o grau de efetividade dessa Constituição. Então, tem países que não têm efetividade nenhuma, outros têm um grau de efetividade razoável, outros estão avançando muito, outros já estão lá na frente com um grau de efetividade muito grande. O que você pode falar do nosso país? O nosso país é um país que tem, sem dúvida, aí nos últimos 20 anos avançado, nós avançamos muito. Né? Desde 88, aí, nos últimos 23 anos, avançamos muito. O Brasil tem uma história, na nossa história de 500 anos, a gente teve aí apenas 41 anos de uma democracia representativa. Mas, sem dúvida, a partir de 1988, essa democracia veio para ficar, e hoje a gente já pode servir, inclusive, de exemplo para muitos países, né? Com a democracia, não só a democracia representativa, que tem funcionado muito bem, mas também com a democracia participativa, mecanismos de participação popular nos municípios. O Brasil hoje é um exemplo, um país que caminha cada vez mais para a efetividade desses direitos. Tem muita coisa ainda para fazer. Né? Mas, do ponto de vista do respeito à Constituição, nós podemos dizer que o país tem respeitado a Constituição? Olha, nós temos grandes avanços em relação aos direitos individuais. Quando nós falamos em direitos fundamentais, nós falamos em basicamente 4 ou 5 grupos de direitos. Quais são? Os direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, segurança, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, os direitos econômicos, emprego, remuneração justa, e os direitos políticos, direito de votar, de participar do processo político, escolher os representantes. Então, podemos dizer que os direitos políticos e os direitos individuais no Brasil avançaram muito nos últimos anos. Mas ainda temos muito o que fazer no plano dos direitos sociais e dos direitos econômicos. Embora a gente tenha festejado aí nesses últimos anos, aumentou o emprego, os salários melhoraram, o poder de compra, a classe média aumentou, ainda existe muita coisa a ser feita com relação aos direitos sociais, à saúde pública, à educação pública. A dívida social é muito grande. A dívida social do país é muito grande. Está melhorando, né? Eu acho que isso, a olhos vistos, está melhorando, mas ainda falta muita coisa. E quando a gente fala de supremacia constitucional, o livro estuda justamente isso. O que marca essa superioridade dos direitos constitucionais? Essa é a grande novidade do constitucionalismo. Ou seja, quando surgiu o constitucionalismo, há 250 anos, 300 anos atrás, primeiro Inglaterra, depois França, Estados Unidos, quando aparece o constitucionalismo, a grande novidade que ele traz é que agora existe uma lei que é maior do que todos os poderes que estão dentro do Estado. Ou seja, ninguém pode mais que a Constituição. Todo mundo deve obediência à Constituição. Isso é a supremacia da Constituição. Né? Isso é a grande novidade. Porque antes, o governante, ele fazia o que queria, se tinha limites, mas ele não respeitava a liberdade individual, a propriedade, a casa das pessoas, né? Agora, a sociedade percebe isso, né? O governante, quem lida diretamente com a legislação e tal, ter essa percepção, eu compreendo, ter evoluído. Mas a sociedade como um todo? Olha, eu acho que ainda tem muitos governantes que têm a tentação de atropelar a Constituição. Isso, falando especificamente do caso brasileiro, isso acontece também. Né? Mas, por outro lado, existe uma sociedade cada vez mais organizada. Eu acho isso muito interessante. A gente vê, por exemplo, os movimentos sociais aqui em Belo Horizonte. Você pega as pessoas hoje os sem teto, as pessoas que não têm onde morar. Né? As pessoas fazem uma ocupação de um terreno abandonado, no mesmo momento já procuram saber dos seus direitos, começam a organizar, tem pessoas que assessoram, tá aí a pastoral de rua, movimentos sociais os mais diversos, né? Então isso é muito bonito a gente ver. As pessoas não estão simplesmente xingando, reclamando, mas elas estão agindo conforme a Constituição e reivindicando direitos constitucionais.
Eu acho que há. Obviamente a gente não pode fazer generalizações, o Brasil é grande demais. Em algumas regiões esses movimentos sociais estão mais organizados, em outras menos organizados. Mas eu sou otimista, eu acho que nosso país tem caminhado, e principalmente a nossa sociedade civil, tem cada vez mais se organizado para fiscalizar as pessoas que chegam ao poder e tem essa tentação, muitas vezes uma tentação pragmática. Eu sou um pragmático, quero resolver os problemas, e aí atropela a Constituição, deixa os direitos de lado, e as pessoas estão de olho nisso. Por outro lado, do ponto de vista das modificações que a Constituição pode sofrer, no início eu falei disso, né? Esse ponto de equilíbrio entre quando que ela tem que ser modificada, quando não, ou encontrar uma justa medida, porque não quer dizer que seja perfeita, né? Sim, não, de jeito nenhum. Imutabilidade de jeito nenhum. Olha, esse é um tema fantástico no direito constitucional, essa é a pergunta. Porque a Constituição, como eu disse, ela vem para garantir segurança para as pessoas. Então, insegurança implica em instabilidade, permanência. A Constituição tem essa pretensão de permanência, de estabilidade, para dar segurança. Do outro lado, uma sociedade democrática é uma sociedade que está em permanente processo de mudança, de transformação, e transformação é risco. Então, a tarefa que a gente tem, quando falamos em uma Constituição democrática, é juntar segurança com transformação. Ou seja, é mudar com um mínimo de segurança. Isso significa o quê? Olha, a Constituição pode mudar, ela tem que mudar, a gente pode até elaborar uma nova Constituição, né? Existem os mecanismos de reforma da Constituição, isso o livro estuda também, só que há limites para essa mudança. A gente pode mudar, as maiorias decidem, a maioria elege o parlamento, elege os governos, decide as políticas públicas, mas nesse processo de mudança não é possível atropelar os direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, esse núcleo duro, que é um núcleo intocável, que é o direito de cada um de nós. Em nome de qualquer mudança, a gente não pode violar os direitos humanos, não podemos violar os direitos fundamentais da pessoa humana. Agora, para a vida do cidadão, você diria que essa é a maior importância da supremacia, essa garantia de que... Ah, sim. Que nenhuma mudança possa mexer com aquilo que a Constituição prevê de proteção ao cidadão. Eu acho que essa foi a grande contribuição. Quer dizer, nós temos uma democracia, então vamos mudar, precisamos mudar. A sociedade democrática, a sociedade em permanente processo de mudança, mas nós vamos fazer uma mudança com um mínimo de segurança. Ou seja, saber que amanhã a gente vai acordar e as coisas estão mais ou menos no lugar. Né? A nossa casa não foi tomada, não foi invadida, que os contratos que a gente assinou, eu fiz um contrato para comprar um imóvel ou para comprar um automóvel, que ele continua válido, né? Que o meu filho foi para a escola e o contrato que eu fui para a escola funciona. Ou seja, a gente poder dormir em paz, né? Sabendo que os nossos direitos fundamentais estão assegurados e que mesmo quando a gente vota pela mudança, pela transformação, essa mudança, essa transformação tem que respeitar a vida das pessoas, respeitar a segurança das pessoas, respeitar a liberdade das pessoas. E é isso que, essa é a ideia central da Constituição. Que o governante não pode fazer o que ele entende da cabeça dele. Né? Que o cara não pode chegar, eu tive 40 milhões de votos, tive 50 milhões de votos, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Não pode não. Você vai fazer, mas você recebeu um mandato para agir em nosso nome e segundo os limites que a Constituição estabelece. Agora, como é que o senhor avalia a relação do Judiciário, especificamente o Supremo, que zela pela Constituição, né, com os demais poderes? Como é que está vendo esse momento? Esse nosso Supremo, né, ele começa a cabeça. Ele deu uma decisão maravilhosa agora, sensacional, né, que foi a decisão do reconhecimento da relação homoafetiva, do direito de adoção, né, dos casais homoafetivos. Eu fiquei orgulhosa. Eu fiquei orgulhoso. Sensacional. Agora, o problema ele é mais amplo. Eu dei essa decisão boa, mas também tem algumas decisões complicadas.
Eu acho que o problema principal do Supremo é que a gente tem tido nos últimos anos um vácuo do poder legislativo em nível federal. Ou seja, o legislativo não cumpre sua função, estou falando legislativo federal, ele não cumpre a sua função. Ele não vota e não debate os grandes temas nacionais. E esse era, inclusive, um tema que estava lá no legislativo. Lá. Há 15 anos que eles estão debatendo esse tema e não resolvem nada. Há 15 anos. Nós temos que pegar a reforma política, a mesma. O que acontece? Se o poder legislativo não exerce sua função, há um vácuo de poder, o que vai acontecer na relação de poder é sempre isso. Alguém vai ocupar esse vazio. E o que acontece? Se o legislativo não cumpre sua função, fica só fazendo CPIs intermináveis que não resolvem nada, e que não é a função primeira dele, mas você tem uma CPI em 10 anos, você tem CPI todo ano, isso é ridículo. Né? O que acontece? O Executivo e o Judiciário ocupam esse vazio de poder do Legislativo. E o Judiciário tem feito isso muito. Né? E com relação à reforma, né? A fidelidade partidária não veio do Legislativo, veio do Judiciário. O reconhecimento da união homoafetiva não veio do Legislativo, embora estivesse sendo discutido lá há 15 anos, veio do Judiciário. Qual que é a origem dessa dificuldade do Legislativo? É o medo da opinião pública? Porque eu fiz aqui um elogio ao Judiciário, mas a gente sabe que nem todo mundo pensa como o senhor e como eu. Né? É medo de assumir o ônus de uma decisão. Então, eu acho que isso tem várias motivações. Primeiro, o esvaziamento ideológico dos partidos políticos. Isso é um fenômeno contemporâneo, não é só brasileiro, é um fenômeno que eu posso dizer ocidental. Na Europa está muito forte também, onde aqueles partidos de esquerda, extrema-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, essa vinculação ideológica com programas muito claros, muito definidos, ela foi esvaziada. Ou seja, a diferença entre o partido de esquerda e o de direita no poder hoje é muito pequena, na Europa e aqui no Brasil. Né? Então, você muitas vezes pega um partido socialista francês e o partido Sarkozy conservador, né? Eles no poder é quase a mesma coisa. Isso, então, desacredita a democracia e esvazia essa coerência. O político hoje, ele não tem mais uma coerência, olha, eu acredito, eu sou socialista, eu voto segundo o entendimento socialista, eu sou um liberal, eu voto segundo o entendimento liberal. Não. Quando os partidos perderam essa referência, isso é uma crise, isso não é bom não, isso é ruim, e acho que isso tende a passar, não sei quando, né? Acaba também essa vinculação do cara assumir com coragem. Olha, eu penso assim, ele vai olhar a pesquisa de opinião, como é que o povo está falando, como é que o meu eleitor está falando, e ele fica naquela coisa assim, em cima do muro, que é agradar a gregos e troianos. Então esse atrito, ou esse estranhamento que existe aí entre judiciário e legislativo, né, e Congresso e também o Executivo, sim, em alguns momentos, especialmente no governo Lula, isso aconteceu muito, no governo Lula, né, aparece um fenômeno das democracias contemporâneas. A gente tem, uma crise mesmo da democracia representativa tradicional. Né? Essa crise começa principalmente nos parlamentos pelo esvaziamento ideológico dos partidos políticos. Olha, é uma grande bobagem, e aqui fica assim, só uma provocação para o telespectador, porque obviamente não tem como aprofundar nisso, mas é uma grande bobagem você falar que acabaram as ideologias. Não tem como. Né? Você tem, as ideologias, elas estão encobertas. Né? O que a gente tem hoje nos parlamentos é um pragmatismo muito grande e uma supremacia do discurso econômico. Esse discurso econômico único, ele virou um discurso supremo e foi mais ou menos retirado da esfera da política, retirado da esfera dos parlamentos e colocado na esfera dos técnicos, dos economistas, esvaziando a política. A quem interessa esvaziar, acabar com o discurso ideológico, dizer que não existem mais ideologias? A quem interessa? É quem está ganhando com isso. Aí basta, né, a gente olhar, o telespectador olhar e em volta falar, quem que está se entupindo de ganhar dinheiro, está bem com isso tudo, né? As grandes empresas, os grandes conglomerados econômicos globais interessam isso. Interessam porque eles dizem, não, a questão econômica é uma questão para técnicos, não é uma questão da política. Nós não vamos discutir com a economia no parlamento. E aí eles ficam no bem bom, ganhando, se entupindo de dinheiro, né? E a política é esvaziada. Isso está chegando ao fim. Você diria que na gestão Gilmar Mendes se excedeu um pouco a politização do judiciário? Retomando um pouquinho. Sim, lógico.
falaram do governo Lula e tal. Excedeu bastante, bastante. O Gilmar Mendes, ele gosta do poder, né? A despeito de tudo que o senhor acabou de falar, né? Que tem um espaço aí aberto para isso e tal. Mas além disso, e até por causa disso também, né? Além do espaço aberto e tudo, chegou um momento onde o Supremo foi presidido por alguém que gosta do poder e sabe exercer o poder muito bem. E é um cara muito preparado. Gilmar é muito preparado do ponto de vista teórico. Embora não concorde com muitas teses teóricas dele, é inegável o preparo intelectual do Gilmar. Então, ele vai exercer o poder e vai, enquanto deixarem, ele vai ampliar o poder do STF e o poder dele. E foi isso que ele fez. Chegou a uma situação que eu acho muito complicada. Chegou um momento onde o STF começou a mudar o texto da Constituição. O STF começou a exercer um papel de um poder constituinte originário permanente. Isso é muito ruim. É uma distorção do sistema muito ruim. O sistema vai vivendo suas crises, porque o que o sistema prega? Você tem que ter equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Mas, obviamente, que o jogo real de poder não é assim. Esse equilíbrio nem sempre existe. Então nós estamos num momento de um judiciário, especialmente do Supremo, especialmente muito forte, né, de um executivo forte e de um legislativo que precisa acordar, que precisa cumprir o seu papel. Fechar os contrapesos. Precisa ter coragem, né, de tomar posição, gente. As pessoas têm que parar com esse negócio, porque a finalidade do mandato ficou ser reeleito. Então o que o deputado pensa? Olha, eu vou falar o que o meu eleitor quer ouvir, né, porque eu garanto minha reeleição. E não tem coerência com o programa do partido, com as ideias que ele defendeu no passado, né, com o país, com o Estado, com as políticas públicas, com o interesse nacional. O interesse é a reeleição. Então, enquanto o legislativo não acordar e falar, eu fui eleito pensando dessa forma, defendo isso, e se quiser me reeleger, me reelege, porque eu defendo e sou coerente com as minhas posturas. Agora, não é mais Gilmar Mendes, né? César Peluso está do Supremo e a presidente presidente Dilma, não é mais o Lula. O que mudou? Mudou dos dois lados? Ou ele mudou? Não, mudou dos dois lados. O Gilmar, sem dúvida, ele é mais difícil, né? Essa característica, né, de exercer o poder muito bem, muito fortemente. E a Dilma é muito pragmática, né? É muito interessante o governo Dilma, porque o governo Dilma é um governo europeu no Brasil. Eu acho que é o primeiro governo europeu que o Brasil tem. Ela é calada, porque ela é pragmática, eficiente, faz as coisas e não fica fazendo gracinha. Ela não está toda hora fazendo gracinha, falando, aparecendo para mim. Ela trabalha. Essa é a primeira impressão. Né? Ela é caladona, não gosta muito de aparecer. É aquele estilão mais caladão europeu mesmo. Vamos trabalhar. É um governo... Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é um governo sueco. Né? O que é? O cara vai lá, trabalha, cumpre sua função, sem fazer nada. Ela tem que aparecer, eu estou achando o máximo, eu estou achando muito legal. Porque não é novidade para nós, né? Vamos trabalhar, esse é o resultado, em vez de ficar falando muito, né? Mas aí, o Lula é outro estilo, é um estilo mais nosso mesmo, né? Estilo mais brincalhão, fala linguagem popular e tudo, daí que ele saiu com 80% de aprovação, obviamente além da efetividade de várias políticas públicas de sucesso, né? Mas a Dilma já é um outro estilo. Por enquanto, né? Vamos ver. Voltando só um pouquinho à questão do Supremo, só para a gente encerrar, considerando todos, né, os 11 que estão lá, que tiveram mudanças recentes, né, o ministro Luiz Fux e o Toffoli são os novos nomes da casa. No conjunto, como é que... Quem é esse Supremo, né? Quem é esse Supremo? É mais liberal, mais conservador? Eu acho que o Supremo tem um pecado que precisa ser corrigido. E precisa ser corrigido institucionalmente. Você tem 11 pessoas que se julgam, obviamente, não vou falar os 11 se julgam, mas entre eles alguns se julgam a consciência moral da nação. Eles acham que eles são os melhores, né? Já teve até declarações muito infelizes, mas o povo não sabe votar, né? O povo não vota mal, nós é que somos os bons. Eu acho que há um equívoco, né? O Supremo é um órgão
meio fora do seu tempo. Ele não tem sido um órgão republicano, ele precisa ser um órgão republicano. A forma como eles são escolhidos, a forma como são escolhidos, eu acho que o Supremo precisa, nós precisamos de uma reforma do Supremo que iguale o Supremo às Cortes Constitucionais Europeias. Primeiro, tem que ter mandato. Eu acho que o mandato de 9 anos, com a renovação de 3 em 3 anos, isso vai arejar. Como é que é isso? 3 em 3 anos? O Conselho Constitucional francês, por exemplo, a cada 3 anos você escolhe, renova 1/3 dos ministros. E passa de 11 para 15. Mais ou menos como funciona hoje o Senado, né? A cada 8 anos. De 4 em 4 anos você tem renovação de 1/3 dos terços. Aí você teria a cada 3 anos ou a cada 4 anos, isso vai ser discutido, óbvio, você teria uma renovação a cada 4 anos ou a cada 3 anos de 1/3 do Supremo. Mas quem escolhe? Pois é, e aí mudar a forma de escolha. Pode até deixar, por exemplo, 1/3 com o presidente da República, com a aprovação do Senado, como é hoje. 1/3 para a OAB e o Ministério Público. 1/3 para o próprio Judiciário, entre o juiz de carreira. Ou, de repente, a população participar. Eu não queria fechar a questão da forma de escolha. Isso é para ser discutido. Eu acho que o que precisa ser feito é mudar, tem que ter mandato e tem que mudar a forma de escolha. Agora, quem vai escolher, vamos colocar esse debate aberto para a sociedade. Quem é que deve escolher? Eu não sou favorável à eleição aberta, popular para juiz, não. Isso é muito complicado, financiamento privado de campanha, etc. É um órgão técnico, eu tenho mais dúvidas. Ou, de repente, deixar a OAB escolher um pouco, o Legislativo escolhe um pouco, o Executivo escolhe uma parcela, o Ministério Público outra, o próprio Judiciário outra. Enfim, arejar. E, principalmente, mudar a composição, periodicamente. Valeria para os outros tribunais também superiores? Também. E essa ideia é sensacional. Eu acho que os outros tribunais, acho que todos, TSE, TST, STJ, aí você teria carreira, eu acho que uma conquista importante é concurso público, não acho que tem que ter eleição de juiz, não. Mas os juízes que vão para os tribunais superiores, eles poderiam, por exemplo, ser eleitos entre seus pares, ou por mérito, mas ficariam um tempo, 4 anos, 3 anos, 4 anos, depois voltariam e outros iriam. Essa é a forma mais comum fora do Brasil? Às cortes constitucionais, sim. Aos tribunais superiores, não. Então, isso que eu falei, os tribunais superiores é uma inovação, mas eu acho que muito democrático. Mas está muito longe dessa possibilidade? Está longe. Vamos falando, né? Vamos falando. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado. Conversei com o professor José Luiz Quadros de Magalhães, ele é doutor em Direito Constitucional, professor da UFMG e da PUC, coordenador do programa de mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Nosso assunto aqui foi a Constituição, a supremacia da Constituição, e falamos também do nosso Supremo Tribunal Federal. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.